Salve, salve! Chegando aqui em mais um direto pela Girls on Board, pelo Festival Inspira. Hoje teremos como convidadas as meninas do Mulheres de Raízes, a Lara Fioravante e a Lara Gonçalves e a Rafa Fioravante. E a gente vai conversar um pouco sobre ancestralidade, sobre o trabalho que elas fazem de reconexão com o feminino, um trabalho super bonito e bacana para fechar essa semana com chave de ouro. Já estão aí! Semana que vem a gente está na última semana. Então hoje a nossa live vai ser repartida entre as duas, primeiro a Lara, depois a Rafaela, conversar um pouco sobre o trabalho que elas andam fazendo e os movimentos. Que bom, né? A gente vê tanta mulher agora conectada. Que bom. É isso. Então hoje a gente vai conversar com elas um pouco aqui, saber um pouco como é o trabalho que elas fazem no Brasil, também fora, porque eu sei que as coisas sempre a gente vai ampliando, né? O Brasil tem uma questão, uma conexão com a raiz muito forte, né? Então, as duas vão entrar pelo Mulheres de Raízes, mas aí a gente vai ter repartido entre elas. Enfim, é muito bacana esse festival Inspira, eu tô muito feliz, eu espero que vocês que não possam assistir aqui na live ou que pegam a live pela metade, depois assistam no YouTube, todas as entrevistas estão disponíveis no YouTube, não só no YouTube como em podcast também para facilitar, você pode ir ouvindo. As histórias são realmente inspiradoras, cada mulher vem com a sua trajetória, então vai conectando a gente na nossa própria história, é super bacana, assim. Então convido vocês a visitarem a história das mulheres que por aqui estão passando, e semana que vem a gente vai para a nossa última semana. Tem uma mulherada bem potente também, deixa eu chamar aqui. Tem uma mulherada muito potente, porque semana que vem a gente tem Renata Diel, que é professora de yoga, depois tem Mãe Guru também, que é professora de yoga aqui de Portugal, a gente tem a Negra Lee, semana que vem também temos Talma de Freitas, nossa amiga maravilhosa, cantora, atriz incrível. E para fechar o Festival Inspira, eu convidei a Shirley Krenak, que é líder indígena da comunidade Krenak, e vai vir aqui conversar um pouco, uma mulher assim super poderosa, que tem um trabalho lindo. Então, é isso, a gente tem uma última semana muito bonita. Eu espero vocês assim nessa última semana. E não esqueçam, seguem a gente lá no youtube.com/girlsonboard, porque é importante para a gente esse fortalecimento. Bom, meninas, eu mandei para vocês aí, aí uma de vocês tem que tipo, escolher trunfo e começar, para a gente começar esse papo aqui. A semana também, essa semana que passou, foi muito bacana. Daqui a pouco os vídeos dessa semana vão estar disponíveis também no YouTube e no podcast. Agora sim. Mas eles acabam entrando aqui no IGTV, mas depois eu vou jogar só para o YouTube, tá? Então é mais fácil para vocês seguirem a gente no YouTube e assistirem tudo. Latina! Que tá tudo lá disponível no Girls on Board, no YouTube, no nosso canal. Então, Será que chegando deu? a... Tá Olá! quase. Eu ouço sua voz, mas não te vejo. Eita, cadê eu, gente? Deixa eu ver se Deixa eu eu ver se tô. eu consigo aqui arrumar. Deixa eu ver só uma coisa melhor para ti também. Ah, Não, né? pra mim tá tudo no breu. Aqui tá dizendo, o pessoal tá dizendo aqui que também não te vê. Acho que de Eu repente vou, sai e entra de novo. eu vou sair e entrar de novo. Peraí. Tá, massa. Então é isso, gente. As meninas vão entrar duas vezes aqui hoje. A gente vai ter primeiro a Lara conversando, depois na sequência a Rafa, porque elas duas fazem trabalho, né, com mulheres de raízes no Brasil. E um trabalho super. Aí, vamos ver. Vamos ver se agora vai, né, gente? Essa parada de mexer com a internet nesse direto aqui, às vezes vai, não vai, às vezes cai. É isso, a gente tem que estar preparada pro ao vivo. Ah, Será que cadê agora? eu, gente? Caraca, o que será? Você tá com Wi-Fi ou você tá com 4G?
Eu tô com Wi-Fi. Tenta, é esquisito isso, mas às vezes tenta desconectar e ligar o Wi-Fi, cara, porque às vezes acontece. Isso já aconteceu com 1 milhão de mulheres por aqui, isso já aconteceu. Só se a gente. Eu acho melhor. Então, eu vejo se a Rafa entra, se ela conseguir agora, e depois eu entro. Tá bom. Faça como achar. Se quiser, ó, eu vou mandar uma conexão, um chamado aí, e você vê se rola, Tá. tá? Mas aí qualquer coisa também fala pra. A Rafa tá aqui na conexão, tá vendo tudo, então. Então vamos ver se eu consigo chamar elas aqui. Ai, gente, juro. Que bom que eu já fiz. Agora, com essa experiência de ao vivo, pode me jogar na arena, que a gente segura. E quem quiser mandar perguntas aí também, hoje vai ser um programa. Ah, deu certo! Ai, que engraçado, gente! Olá! Oi, Lara, seja bem-vinda! Gratidão, querida! Oi, gente! Gratidão pela presença de todas. Beri, gratidão pela paciência. Imagina, Tô vendo imagina. tudo, menos a Lara, de tudinho. É, A gente falou animado, né? Então, bora lá, diversão. mas foi bem o que a Rafa falou, né? Tinha que ter um pouco de complicação para a gente fazer a coisa ser ainda mais divertida e mais bacana. Né? E tá tudo Ai, ai. certo. É. Ai, Bom, Lara, sexta-feira. eu quero aproveitar esse tempo, porque a gente vai ter meia hora contigo, depois meia hora com a Rafa, então quero aproveitar aqui para a gente conseguir dar um apanhado um pouco na tua vida, um pouco na vida da Rafa, e a gente conseguir amarrar bem o que é o Mulheres de Raízes. Então, primeiro Bora quero lá. ir para, sim, para tua história, da onde que só vai ter que meio que ser mais resumidinho, mas da onde que você é, onde você foi criada, como que foi a sua infância e juventude? Bom, nasci na Mantiqueira, nas montanhas, numa cidadezinha pequena, no Circuito das Águas. E passei minha vida quase toda aqui, né? E fui criada por uma família muito diversificada no sentido espiritualidade. Então, tive essa influência muito grande desde pequena. E tive um tio que foi quase um pai, que foi um professor também a vida toda, assim, que me mostrou esse caminho, né? Então, hoje, se eu tô aqui onde eu tô, se eu tô compartilhando sobre isso, minha gratidão e minha honra é a ele, por tudo que eu aprendi, por tudo que ele me proporcionou. E, e esse caminho se fez porque, com 13 anos, se eu não me engano, eu fui diagnosticada com endometriose. E foi um processo super intenso, assim, né, pra mim, super novinha. Daí entrei no anticoncepcional e toda aquela história, e desmaiava de dor e tal. E em algum momento isso não fazia sentido pra mim, né? Alguma coisa virou a minha chavinha para eu poder olhar pra dentro e falar: não, não é só essa dor física, não é só ficar desmaiando por aí, né? Porque isso quer me dizer alguma coisa. E aí eu comecei a buscar, comecei a tentar entender meu processo, comecei a tentar entender minhas relações e apurar isso. E aí, com isso tudo, também veio uma relação super conflituosa, assim, para mim, que me abriu para esse universo também. E aí tive a grande felicidade, né, de encontrar a Rafa no meio disso tudo. E, e aí a gente pariu, Mulheres de Raízes, tomando uma cervejinha aqui, né, onde eu tô agora. E é muito legal, assim, contar essa história, porque quando as mulheres chegam, né, e olham o que é o Mulheres de Raízes e sentem, e fazem essa projeção de que, nossa, foi algo super iluminado no alto da montanha, né? Ó. Não, gente. Nossa história começou tomando uma cervejinha artesanal de Caxambu e dessa busca, né, de Que nós duas por delícia! esse lugar. É que os papos das mulheres, né? A gente, igual falar a mulher entrar muito no banheiro junto, é porque a gente tem muito papo. Então, mulher, a gente tem papo de Muito. biquíni, papo de banheiro, papo de qualquer lugar, cara. A mulher sempre tá num bom papo. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você
nesse processo todo, você, né, fez o processo, a formação, digo, como doula, trabalha um pouco com Shantala, então você foi mergulhando mesmo com Reiki, com Tata Healing. Então, durante sua trajetória, você mergulhou em várias coisas. Quando que você começou qual foi o primeiro caminho que você foi depois, né, desse processo de entender que tinha coisas a serem curadas? Como que você foi nesse caminho de cura? Bom, o próprio processo assim da endometriose me levou muito para isso, porque para eu entender, né, o que estava acontecendo, eu precisei estudar. Então eu comecei a estudar ginecologia, eu comecei a estudar o corpo, eu comecei a estudar as emoções. Então, eu falo que eu não busquei esse caminho chegou, né? Quando eu vi, eu já estava nele. E aí não foi muito bem uma escolha, assim. Na verdade, eu sou formada em direito, mas já no começo da faculdade, assim, eu sabia que não era muito o que eu queria. Acho que Sabia? Não, eu todas tinha as certeza. mulheres que passaram aqui fizeram uma faculdade e não seguiram. Tipo, o que tem a ver, né? O direito com isso tudo. Mas foi bom, porque se não tivesse feito direito, não tinha conhecido a Rafa, né? Pelo menos acho que não. E, enfim, bem no começo da faculdade, então eu já comecei assim, trilhar alguns caminhos. E desde pequenininha já estudava muito sobre espiritualidade, sobre mediunidade e tal. E eu acredito que o que me firmou mesmo nesse caminho foi a trajetória dentro da ayahuasca, que para mim foi a medicina que me transformou mesmo, que abriu meu coração para enxergar e sentir tudo isso. Então, uma coisa foi puxando a outra, né? E daí puxou o reiki, daí caí na parteria, que na verdade eu caí primeiro no pós-parto para depois vir para o processo da gestação. E eu sempre parti dessa busca de autoconhecimento, muito mais do que uma busca por trabalhar com isso. Mas no meio dessa confusão toda, eu acabei sentindo mesmo que me nutria muito estar nesse lugar de facilitar esse encontro de outras mulheres também. Que na Uhum. verdade não sou eu, né? Elas chegam e a gente partilha desse lugar de reconhecimento, de ancestralidade. Então descobri também, né, que honrando a minha ancestralidade, eu ia conseguir trilhar esse caminho de cura. E hoje é o que faz sentido para mim, porque dentro de tudo que eu acredito, eu acho que não tem outro ponto de partida que não seja sanando a nossa ancestralidade, reconhecendo, honrando. Então, quando eu olho para tudo que eu estudo, para tudo que eu estudei, tudo me leva à ancestralidade. O parto é ancestral, a Chantal é ancestral, as terapias são ancestrais, então tudo é ancestralidade, né? E aí temos aqui mulheres de raízes. Depois de anos a gente caiu a ficha, né? Raiz, o que é raiz? É ancestralidade, né? Total, total. Então as coisas foram chegando, assim, na verdade, não foi um caminho muito escolhido, sabe? Muito projetado, muito pensado. Foi no coração mesmo, foi seguir no coração. E você É logo, mais ou menos. quando você saiu assim, saiu do direito, saiu da formação do direito, você ah, você ganhava dinheiro como? Como você se virava para se manter nos seus estudos e nas suas pesquisas? É engraçado, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito manifestadora, por assim dizer. Minhas coisas sempre aconteceram e. Nossa, é engraçado você fazer essa pergunta, porque eu nunca parei para pensar assim, nossa, como? Não sei, as coisas iam acontecendo, assim, né? Mas uma coisa é certa, com muito trabalho, muito esforço. Os últimos anos da faculdade foram períodos bem puxados, assim, para mim. Então, eu trabalhava, na verdade, fiz um estágio, né, que era obrigatório dentro da faculdade. Então, eu fiquei 2 anos trabalhando no fórum, num sistemão, assim, né, de lidar com o processo, de lidar com uma realidade que era totalmente fora do que eu realmente queria viver, mas que foi muito importante para eu enxergar também que existe algo além da nossa bolha, principalmente da nossa bolha social. Então, sempre tive muito esses trabalhos, né? E aí, no final da faculdade, eu comecei a desenvolver alguns projetos para linkar isso tudo. Então, eu tive uma professora que me apoiou muito, que é uma antropóloga incrível. Então, a gente começou a desenvolver projeto dentro de presídio feminino. Que Daí, legal. a gente acabou falando, né, sobre empoderamento, sobre violência obstétrica. Então, eu comecei a trilhar esses caminhos. E, paralelo a isso, ficava 4 horas na estrada para poder terminar a faculdade, que não era aqui.
E já atendia já, porque comecei a atender, foi muito doido, assim. No começo eu atendia mais com reiki, e eu fiquei muitos anos atendendo, assim, só com reiki, fazendo reiki. Sunita, ai, que querida, ela mesma. E, e foi assim, uma coisa foi puxando a outra, e aparecendo oportunidade, e aparecendo trabalho, e a dolagem também chegou. E aí comecei a fazer os trabalhos em grupo, que eu amo, assim, então são, sei lá, 6 anos já fazendo isso. É, é muito gostoso. Eu sinto que quando a gente se alinha, né, nesse propósito, tudo abre, a gente pisa e o chão vai aparecendo, né? Eu acho que é confiança. Então, desde o começo, eu sempre tive muita confiança. Mas nem sempre foi menos desafiador, né? Então, no começo da faculdade, vendi muito pão de mel que minha mãe fazia muita coisa, trabalhava na loja das minhas primas, corria atrás, eu sempre corria atrás, assim, dos sonhos, né? Não importa como, se fosse de coração sincero e não fizesse mal pra ninguém, eu tava dentro. Sim. E você, quando você encontrou, você e a Rafa se conheceram, não sei se conheceram na faculdade, assim, na faculdade, como é que vocês se conheceram, como vocês se conectaram? Cara, a gente se conheceu. Esses dias a gente fez uma enquete, todo mundo ficou incrédulo. Mas a gente se conheceu numa rede de postos de gasolina. Para ser mais específica, o meu primeiro emprego, que é onde a Rafa trabalhava e a gente se conheceu, era uma distribuidora de lubrificantes para carro. Pasmem. E daí eu cheguei assim, né? E foi um choque, porque não foi amor à primeira vista, a nossa história. Mas aí passou 2 meses, a gente já tava assim, amigas para sempre, né? Então a gente se conheceu em Varginha, que é onde eu estudava, e foi meu primeiro emprego, e a Rafa tava lá. E foi muito doido, assim, porque aí depois de um tempo, né, 1 ano e meio mais ou menos que eu tava lá, a gente pediu demissão praticamente juntas. Daí a Rafa veio morar aqui em Caxambu, e aí foi onde nasceu Mulheres de Raízes. Então, é muito massa, assim, eu gosto muito de contar essa história, porque tira a gente dessa idealização, sabe, do que é, da iluminação desse caminho, de que não, eu acredito muito nisso, as relações se fazem aqui, entendeu? O sagrado é a relação, a espiritualidade está nas relações. Então, Exatamente, carinhoso, exatamente, um né? encontro, né? Exato. Então foi isso, assim, a gente se conheceu no lugar menos improvável possível. Legal, que legal. E Lara, me conta um pouquinho como que começaram os seus grupos, qual que era a busca das mulheres, o que elas estavam buscando e como que era o processo do, porque a gente vai amadurecendo e o trabalho vai entrando num outro caminho e a gente vai sabendo o que dá mais, né? Mas nesse início, quando você começou com os grupos, como que eles eram, que tipo de mulheres que vinham, o que que vocês ofertavam nesses encontros? Olha, é bonito lembrar disso, assim, porque mulheres de todos os tipos. Eu tenho uma lembrança muito forte de uma roda que eu fiz aqui em Caxambu e que éramos, sei lá, umas 40 mulheres juntas daqui da região. E que a gente tinha mulheres assim, de bebê até 84 anos de idade, que era uma das senhorinhas que estavam sempre com a gente, das anciãs. Então eram mulheres, assim, de todas as realidades, sabe? De todos os tipos de crença, de religião, de opção, enfim, diversidade total, né? E isso é uma coisa do Mulheres que é muito bonito, assim, porque todas são bem-vindas e todas se sentem bem-vindas, sabe? Então eu nunca tive uma roda que alguém chegasse e falasse, eu não me vejo representada aqui, ou eu não me sinto segura aqui, ou eu não me sinto à vontade. Não, era todo mundo junto e essa abundância, essa diversidade levava a gente para esse lugar de comunhão. Então eu sinto que são trabalhos diferentes, né? Porque a cabeça das pessoas daqui é totalmente diferente, por exemplo, das mulheres de São Paulo. Mas é muito legal a gente colocar esses dois lugares, né? E tive a oportunidade de fazer, por exemplo, uma roda em Portugal também há pouco tempo. E era outra realidade também, mas sempre com o mesmo objetivo. Então eu sinto que a principal busca, além dessa reconexão com a ancestralidade, é esse relembrar de quem nós somos,
sabe? Do que é essencial dentro da gente, da simplicidade, porque é o que eu toda vez que a gente abre um trabalho é o que eu tento passar, sabe? O simples é o sagrado, o simples é o que conecta. E essa simplicidade, ela tá em todo mundo, ela tá em tudo que existe, né? Então eu sinto que essa busca pelo que é simples, pelo que é essencial, pelo que é sincero, pelo que é visceral. E desde o começo eu sinto que é assim, sabe? É esse ponto assim que conecta todo mundo que chega. Que gostoso, que delícia. E aí, desse, É, muito lindo. e no início vocês começaram, você começou sozinha, né, fazendo os seus trabalhos, e aí, ou a Mulheres de Raízes já começou já com esses grupos? No comecinho, na verdade a gente nem tinha intenção, né, que virasse isso que é hoje. A coisa tomou forma, né? A gente fala que é um bebê que cresceu e aprendeu a andar sozinho, assim. Mas quando a gente começou, era mais pra gente partilhar mesmo o nosso caminho. Então a Rafa também, depois ela vai compartilhar, né? Ela teve uma questão com ovário policístico, eu com a endometriose. Então a gente olhou uma para outra e falou: Uau, a gente consegue descobrir um caminho lindo dentro disso e a gente quer compartilhar com outras mulheres a nossa cura. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então eu acho que essa era a nossa essência no começo e até hoje. Mas apesar de juntas, né, a gente também foi trilhando alguns caminhos assim, que na verdade levam para o mesmo lugar. E foi expandindo. Então, a gente tem vários trabalhos que a gente facilita juntas. Um é a oficina de tambores, que é algo que tem anos, assim, já, né? É uma tradição dentro de Mulheres de Raízes. E é super gostoso, é nas montanhas. Agora a gente está com vários projetos também juntas. Mas a gente tem os paralelos também, que são dentro da egrégora do Mulheres, que são dentro da ideia central do Mulheres, mas que a gente facilita ou né, sozinhas ou juntas, mas sempre nesse pulsar mesmo gostoso da ancestralidade, da reconexão. E É é tão bom isso. ver que as mulheres agora, cada vez mais, né, a gente está se conectando exatamente, né, com o tambor, com, né, as danças, com o canto, com tantas coisas que são nossas e que é engraçado a gente ter que se reconectar a isso, né? Porque a gente não Exato. sabia, né? É muito doido isso. Ao mesmo tempo, Esse é um ponto, assim, que às vezes me pega, porque eu penso, uau, a gente não tinha que precisar disso tudo, sabe? De ter alguém para guiar um trabalho para a gente se relembrar de alguma coisa que na verdade é nossa, que nunca deixou de ser nossa e que nunca foi externa a nós, né? Mas é um trabalho mesmo da gente olhar para dentro e falar, uau, eu sei o que é isso. Então é muito bonito que às vezes eu tô conduzindo alguma roda e aí uma das mulheres fala, nossa, antes de você falar tal coisa, eu já sabia que você ia falar. É claro que sabia, porque na verdade não é algo novo que eu tô trazendo. É algo que a gente está só relembrando juntas, né? Essa potência que a gente acessa de um lugar tão visceral, tão antigo, tão ancestral. uhum. E parece, né, que a gente fala, ah, parece que eu já sabia disso, mas realmente não parece. Você sabia disso, mas em algum momento alguém te fez esquecer ou você se esqueceu. Então eu sinto que é um trabalho mesmo de religar, né, de reconectar, de trazer isso à tona, de fazer isso ficar vivo de novo nesse corpo, nesse momento, né, na presença. Então Sim. é muito lindo, assim, ver todo esse movimento e tantas mulheres incríveis facilitando isso, Eu né? acho que é muito legal ver tanto várias mulheres facilitando, mas também a quantidade de mulheres que está se abrindo para isso e que está ouvindo, né? Bate o passarinho aqui, ela fala, acho que é comigo esse chamado. Então é muito legal você ver várias mulheres estão recebendo o chamado. Em paralelo aos grupos, você também faz terapias, né? Você atende, faz, né? Um pouco de trabalhos mais pessoais, assim. Ah, como que são os seus trabalhos, no que você só atende aí em Caxambu, você acaba atendendo em outros lugares também, virtualmente agora. Não, agora todo mundo acho que tá tendo que se adaptar, né? Apesar de gostar muito do olho no olho, eu sou canceriana, gente. Com ascendente em câncer, pra mim um cheiro no cangote é tipo a melhor coisa do mundo, né? Mas eu sinto que a gente é convidada o tempo inteiro a se reinventar, né? E
as terapias individuais, assim, na verdade, eu trilhei alguns caminhos, né? Fiz alguns cursos, me aprofundei mais em uns do que em outros. Mas em algum momento eu senti que tudo levava para um lugar só. Então hoje eu nem gosto assim de falar, eu atendo com tal técnica. Não, porque na verdade todas levam para o mesmo lugar. Então eu fui traçando assim um jeito meu, com a minha essência de realizar esse trabalho e que na verdade eu tô ali só como um instrumento, né? Então isso que é o mais bonito, eu sinto. Hoje eu chamo isso de sessão de cura, que são os atendimentos individuais, porque a mulher que chega, na verdade, o que acontece ali é porque eu sinto que ela tá naquele momento de aflorar, sabe? Essa cura, de aflorar essa transformação. Então, todas as técnicas são muito pequenas perto do potencial que essa mulher traz para uma sessão. Então, hoje, esse trabalho individual é mais de presenciar e de assistir essa transformação acontecendo nas mulheres que chegam, né? E acabei parando, assim, um pouco de atender como doula, até fiquei muito tempo fora do Brasil e é um trabalho que tem que ser presencial e que demanda um tempo também, apesar de amar e de sentir falta, mas eu cheguei nesse momento de sentir que o trabalho tem que se expandir. E aí, para isso, eu precisava de tempo, eu preciso de energia e foco. Uhum. Então, hoje é mais nesse sentido mesmo de auxiliar, de ser doula, vendo essas mulheres parirem a si mesmas, né? Sim. E é muito lindo isso. E aí tem os trabalhos de mentoria também, que são os grupos voltados mais para terapia, mas em grupo, que eu sinto que é uma superpotência também. E é uma forma dessas mulheres se conectarem e se descobrirem, e descobrirem que não estão sozinhas, e descobrirem que podem ser fortes juntas. Então eu gosto muito assim de desenvolver esses trabalhos em grupo também. E acaba sendo dentro de mulheres, né? Tudo. Não chega a ser tão pessoal, porque é um trabalho voltado para mulheres, é um trabalho voltado para o empoderamento, é um trabalho voltado muito para a conexão ancestral. Então, tá tudo casado, né? Tudo interligado. E é maravilhoso, assim. Me preenche muito, sabe? É muito bom, muito bom. Eu imagino. É muito legal isso que você falou, porque é muito real. Quando a gente é um canal, né? Então, a partir do momento que a gente se entende como canal, e quando a gente olha para e a gente sabe que, né, a nossa trajetória não é certa, ela vem se fazendo no processo, a gente percebe, mesmo quando qualquer pessoa que, né, que procura a gente percebe que tudo que a gente pode oferecer é tudo que a gente é. Então, são todas as técnicas, são todas as coisas que a gente foi captando e com o nosso jeitinho de olhar para as coisas, né? Desde do jeito que você estava lá com o seu tio, o jeito que você recebeu, o jeito que você caminhou na floresta tal dia, o jeito que você tomou uma cervejinha com a Rafa e se conectou, porque isso torna as coisas muito mais reais, né, cara? As coisas não tem que Exato. usar ninguém, não tem que transformar ninguém em guru. A coisa é aqui, somos todos iguais, né? É. E eu sinto que é tudo essa verdade, né? A minha verdade é diferente da sua. E que são coisas que não são ditas, não é uma técnica, não é uma ferramenta, não é uma palavra, não é um símbolo que traz isso, mas é a verdade em si. Então eu sinto que tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é do Jung, né? Que você pode conhecer todas as ferramentas, todas as técnicas, mas quando você tá com uma pessoa na tua frente, você tem que ser só uma alma diante de uma alma. E isso faz todo sentido para mim, porque não é uma técnica que cura. É a alma da pessoa que está ali presente, aberta e disposta para trilhar esse caminho também que vai fazer a transformação. Então, é muito bonito a gente entender que isso também é autorresponsabilidade, né? Então, eu estando Lara nesse momento, eu só estou aqui porque tem uma jornada que teve muitos altos e baixos, que teve muita coisa para o meio, que teve muita gente que me ajudou, mas principalmente que teve essa disponibilidade de olhar para dentro e reconhecer que eu tinha todos os recursos para fazer isso. Por mais que eu acreditasse que às vezes eles faltavam, mas não, é olhar para dentro e falar, ok, tá tudo aqui dentro. Pode ser que alguém venha aqui e passe um paninho para me ajudar a enxergar melhor através desse vidro, né? Mas é meu, nosso, né? O caminho é nosso. E isso que é muito bonito, sabe? Chegar nesse lugar e eu consigo visualizar, assim, tô falando e tô com a imagem, né? De um grupo imenso e cada uma se descobrindo dentro de si mesma, sabe? Mas olhar para outra e falar, uau, eu te reconheço, eu te vejo, e aí eu tô me vendo também. Isso não tem
preço, assim, no mundo que pague, sabe? É incrível. É Que, muito incrível. que legal, Lara, que legal. Bom, eu não sei, aqui a gente, né, fica nessa história, agora estamos aqui nos 30 minutos aqui do que a gente Não, mas a combinou. Rafinha tem muita coisa boa pra contar também. E eu sinto que é isso. A gente É, tentou estar junto hoje, mas quarentena é pra explicando gente só ficar em para as casa, né? pessoas que é isso, a gente teve que repartir a nossa live, a Lara vai entrar 30 minutos, aí ela sai, e aí a Rafa entra e fica mais 30 minutos com a gente. Cafezeira, gente. Mineira é cafezeiro, então quem quiser prosear pode mandar mensagem, que tamo aí. Ai, que Flor, gratidão delícia. imensa pela oportunidade de compartilhar um pouquinho desses caminhos. Espero que a gente possa se ver presencialmente em breve. Sim, sem dúvida. Quero agradecer, assim, foi um pouquinho um apanhadinho da tua história aqui, mas muito bom. Em breve eu devo estar no Brasil, ou espero que vocês possam vir também fazer um trabalho aqui, porque vão ser muito bem recebidas. A gente vai adorar ter vocês aqui também. E eu convido também todas as mulheres a mergulhar. Se vira nos 30. Ai, a Rafa é engraçada. Ai, mas Bem isso. eu espero que quem não conhece o trabalho ainda da Mulheres de Raízes, que possa mergulhar, conhecer um pouco mais, mergulhar em si, né? Pela facilidade do outro. Obrigada, viu, Larinha? Gratidão, gratidão, mulheres. Rafinha já vem aí. Isso, fiquem aqui, aí a Rafa vai entrar já. É isso. E aí elas entram de novo. Para quem não sabe, todos os vídeos das mulheres que passaram aqui no Festival Inspira tá no YouTube. Tem várias mulheres super potentes falando de vaporização de útero, dança medicina. Tem Paty de Jesus falando meu sobre, enfim, tem tanta coisa, gente, que vale a pena vocês darem uma olhada no YouTube, seguir a Girls on Board ali e olhar tudo que rolou. E semana que vem tem muito mais coisa. Oi, Aí, oi. a Lara Oi, tá já do entrei, tá lado. louco? Velocidade. Pera aí que tá ao contrário o negócio aqui. Aê! Boa, Eita, pô, Rafa! pera aí. Vixe Maria. Aí deu, tá bom, né? Tá ótimo. Dá pra ver bem a minha carinha gorda aí. Tá, carinha gostosa. Excesso de gostosura. Oi, Larinha. Riririririri. Que legal. Primeiro, obrigada, Rafa. Obrigada por ter vindo aqui nessa divisão Obrigado, de eu. tempos. Eu que agradeço demais. Muito bom estar aqui. Não conhecia o projeto seus, né? E quando eu vi, falei, poxa, que honra de estar participando de um rolê desse que eu acho super importante da gente. Opa! Tá caindo tudo aqui. Deixa eu segurar com a minha mão. Mas Peraí. é legal mesmo, porque assim, o que eu acho muito bacana é isso, que a gente está trazendo várias mulheres de diferentes lugares e abrindo, porque eu acho que todas as mensagens são importantes de chegar para diferentes pessoas. Então, por isso que eu também achei muito importante trazer vocês aqui, porque eu acho que é importante esse passarinho tocando em outra, Sim, né, cantar em outros ouvidos também. Então, perfeito. Eu tenho falado muito isso com a Lara, que chegou a hora da gente parar de separar as coisas, né? E de trazer esse papel que nós temos enquanto mulheres, que de certa forma estamos nos empoderando, empoderando outras mulheres, de levar o feminino não para a mulher em si, mas para o social. Da gente entender que o feminino, esse colaborativo, esse compartilhar, ele é para todos. E é um momento que o social, que a civilização, que o mundo, que a política precisa, né? Então, exato. achei legal essa dinâmica meio confusa aqui, porque é isso mesmo. A gente está vivendo um caos e a mulher, ela, por mais que a gente acredite que não, a mulher, ela se dá muito bem no caos, porque nós somos caóticas, né? Então, Ai, que bom. Ai, Lara, vou também dar essa voltinha aí. Queria que você contasse um pouquinho da tua história, um pouquinho antes aí, antes do Mulheres. Então, saber um pouco onde você viveu, onde você cresceu, o que você foi fazer de curso, como que foi o teu período aí antes de virar Mulheres de Raízes.
Se acontecer. vira nos 30 literalmente, né? É. Bom, eu sou de Varginha, cidade do ET, muita gente conhece. Sou uma menina, uma mulher do interior. Eu nasci numa família que a gente não tinha uma estrutura cultural muito enraizada, assim, né? Aquela família que lutou, uma parte veio, imigrou, né, da Itália, outra parte de mulheres negras lavadeiras aqui da região. Então é uma mistureba danada, como todo bom brasileiro aí. E, por eu não ter essa condição cultural, né, muito forte, assim, eu sempre fui muito, sempre me achei muito bobinha, muito sem entender bem das coisas, né? Cresci, me formei em escola pública e tudo mais, então não tinha uma formação política, não tinha uma formação estrutural, social, né, e tudo mais. Então, nessa condição, o que a gente se vê, o que eu me via, era o que a grande maioria dos meus colegas da escola se via. Você tem que trabalhar para pagar uma faculdade particular, porque eu nem fazia noção do que era uma universidade pública, um Enem, né? Eu não tinha essa. Minha família também não se falava muito sobre isso. Então, nesse contexto, assim, de eu viver nesse mundo, eu falei, poxa, o que eu gosto de fazer, né? Sempre fui muito ligada, sempre fui muito apaixonada pelas habilidades humanas, apesar de ter sido muito ferida nas minhas habilidades humanas, principalmente enquanto mulher. Então, isso me colocou num lugar de não gostar muito de socializar. E quando você fala, toda mulher gosta de ir no banheiro e bater papo, não, eu não era essa mulher que ia no banheiro bater papo, eu fugia disso, né? Então, apesar de eu ser apaixonada pelo humano, apaixonada pelas habilidades essencialmente humanas, eu tinha um humano e uma mulher muito ferida, né? Mas dentro disso eu falei, poxa, eu acho que psicologia, ela me chama, fiz a minha formação, fiz meu ensino médio, fui para psicologia naquele empurrão, né? Ó, você tem que trabalhar, pagar a faculdade, vai. E comecei ali na psicologia e para eu trabalhar, aí começou as coisas acontecerem, né? Eu precisava de um emprego que eu ganhasse mais para poder pagar a faculdade de psicologia, que era caro e tudo mais. Aí eu entrei no, entrei num emprego que era uma empresa que estava falindo, para minha sorte ou para o meu azar. E essa empresa tava um caos, assim, sabe? Eu, né, falando de caos aqui de novo. E eu, assim, era bobinha, mas eu era muito curiosa, sabe? Eu sempre fui muito curiosa, muito apaixonada por tecnologia. Eu tenho uma condição, uma facilidade de lidar com tecnologia e tudo mais. E a empresa falindo, depois teve dois estelionatários que compraram a empresa, a gente chegou um dia, não tinha mais nada, empresa limpa, assim, aquela confusão. Eu me envolvi muito com esse ambiente de negócios, da área de negócios, né? E com isso, passou um ano, passou dois, eu não consegui me manter na psicologia e fui para a faculdade de gestão de negócios, né? Porque eu falei, poxa, eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui, né? E eu era a pessoa que a empresa saía gente todo dia, e aí saía a pessoa do financeiro, ia lá cobrir, aprendia a fazer conta, aprendia economia, e saía o Um carinha da polvo, né? Você logística era um que. polvo, fazia Exato, e tudo. saía o rapazinho da logística que ia descarregar caminhão, eu tava lá descarregando caminhão no outro dia, sabe? Então, assim, eu aprendi a negociar com o gerente e aprendi falar a linguagem do motorista do caminhão que chegava, de óleo lubrificante, né? A Lara citou aí. E na época eu era campeã brasileira de karatê, então tinha uns bração, né? Conseguia. Era o momento da empresa de todo mundo ir assistir a Rafa pegando os balde pesados e os carinhos não dando conta, né? Então sempre muito assim, né? E aí essa empresa faliu e não deu conta, né? O dono vendeu, depois sofreu um golpe e tudo mais. E eu, nessa época, tinha 20 anos, tinha amizade com a galera ali toda, motorista, vendedor. Falei, pô, vamos montar um plano de negócio aqui, já tinha dominância um pouco nessa área de negócio, e o motorista era amigo de um dono de uma rede de postos de combustíveis aqui, então era aquela coisa, né, bem em casa mesmo. Ele falou, ó, vou conversar com o fulano de tal, você monta um plano de negócio e a gente manda para eles lá, a empresa, vamos ver se essa galera quer fazer, né? E aí a gente montou uma empresa faturando já aí quase 1 milhão em 2 meses, sabe?
E eu com aquilo na minha mão, assim, porque eu tinha a base de dados da empresa, que era da antiga Mas era uma empresa, empresa do né? quê, Rafa? Distribuidora de lubrificante. É, Ah, lubrificante de carro, que trabalha com Petrobras, eu ia falar óleo essencial, né? Não, gente, é óleo lubrificante para carro. Enfim, então, assim, estou tentando resumir bem, mas aí meu mundo passou muito pelo mundo dos negócios. E a minha cultura se formou ali. Eu me formei por empresários, assim. Eu não tive pai, então eu busquei por muito tempo na minha vida, eu supervalorizei muito o homem, o masculino. Então, eu buscava muito essa aprovação, sabe? E minha história passa muito por aí também. E eu fui criada por esses homens empresários, eu era que tinha linguagem de que o governo atrapalha a relação do funcionário com o empresário, que o governo não pode participar livre, né, liberdade do governo e tudo mais. E cresci assim, né? Mas em paralelo a isso, a minha formação espiritual, ela aconteceu dentro de casa desde muito nova. Minha mãe sempre foi espiritualista, se envolveu com várias religiões desse ambiente espiritualizado. E eu, com 16 anos, já fazia parte de mesa mediúnica, já estava ali entendendo esses rolês espirituais, essas convenções das múltiplas dimensões e tudo mais. Então, esse paralelo entre os dois mundos marca muito a minha história, sabe? uhum. Até que nessa empresa que eu co-criei aí com essa equipe que a gente montou, passaram uns anos eu ali nessa parte administrativa, a Lara chegou e a Lara chegou trazendo uma disruptura também para mim nessa questão do feminino. Eu já vinha numa busca, né? Eu tenho, né? Não vou falar tinha, porque é um aprendizado constante, um feminino muito ferido pela história da minha família. E aí a gente não tem como falar de feminino sem falar de ancestralidade, de história. E aquela história de mulheres que subjugadas, né? Mulheres desvalorizadas, uma família que tem um contexto racial muito forte, de um avô que veio, de um bisavô que veio da Itália, e se casou com a minha bisa, que era negra, e é uma parte da família que tem grandes preconceitos e sofreram com muitos preconceitos, e isso a gente carrega. E eu tinha um senso de desvalorização muito grande e de supervalorização do masculino muito grande. E eu fui descobrindo isso à medida que eu fui entrando também. A Lara citou a endometriose, e o meu caminho foi muito pela SOP, né, pela síndrome de ovário policísticos, onde eu descobri que esse paralelo entre masculino e feminino está muito relacionado com a síndrome do ovário Total. policístico, né? Quando a Uma gente coisa que eu vê que sempre falo aqui, que é, que é o corpo tem suas razões, né? Então, assim, se a total. gente for olhar para o nosso corpo, ele está contando muita coisa. Então, é só, né? Só estava te contando ali, né? O Isso. teu E corpinho eu falando descobri contigo. isso quando a gente começa a olhar para o corpo, ouvir o corpo, e você vê que você tem uma super produção de testosterona, que é o hormônio masculino, e você tem uma pouca produção, né, ou nada de produção de hormônio feminino, você já sabe aí onde que está o rolê, né? Então, minha busca começou muito por aí, né? E quando eu conheci a Lara, eu ainda estava nesse mundo empresarial, mas eu já tinha conhecido as montanhas. Varginha é bem pertinho aqui da cidade da Lara. E em um momento da minha vida eu conheci uma anciã, uma mulher de medicina, que é a Heloísa, e ela cruzou o meu caminho também por esses encontros assim que a gente não acredita. O dono daquela tal empresa que estava falindo, ele me apresentou ela porque ela queria fazer uma ONG e eu sabia construir estatuto e tal. Ele falou: Rafa, conheci uma mulher que quer fazer uma ONG e tal, você redige o estatuto para ela? Ah, sim, tal. E a mulher estava vindo do Canadá, ela é brasileira, mas ela estava vindo do Canadá para comprar umas terras nas montanhas aqui em Airuoca, na Serra do Papagaio. Ai, você mora em Pra... Aruoca? Agora não, mas já morei. Agora eu Ai, tô em eu amo Varginha. Aruoca! Que É, delícia! Que saudade! Que bom! Nossa, fiquei e, até e a, arrepiado de você falar. a Elô conheceu essas terras, né? Assim, também é uma história longa, mas ela veio para criar um centro de cura e de conexões de curadores. Ela sentiu um chamado
de que esse momento de conexão era preciso, e ela tem uma caminhada tanto pelo xamanismo norte-americano, sul-americano e africano, né? Não gosto muito desse termo xamanismo, mas acho que todo mundo entende bem essa linguagem, dessas tecnologias nativas, né? Boa. Ancestrais. E ela me apresentou esse termo, inclusive. E ela tem uma pegada que me encantou muito, que eram as tecnologias nativas africanas. E ela tem um cara, né, um professor, que ela foi iniciada nesses conhecimentos africanos e foi o que ressoou muito com o meu coração. Eu falei, poxa, tem alguma coisa minha aí, toda a minha história com essa ancestralidade negra também, que vem e me causa um desconforto, essa injustiça e tudo. Então aquilo me tocou demais. E a Elô, a gente foi uma conexão assim. Ela é minha mestra até hoje. Foi ela que me iniciou nesse caminho do feminino e principalmente nesse caminho de conhecer o nosso corpo e de reconhecer o nosso corpo como esse templo sagrado. E aquela linguagem para mim na época era difícil, porque eu me negava como mulher, né? Eu tenho um histórico de abuso, então isso era muito complexo para mim, era muito difícil. E eu não passei uma infância em que eu fazia coisas de menina, eu sempre fui a que fazia coisas de menino. Então, isso tudo, né, tem muita coisa envolvida na nossa ancestralidade. Enfim, Total. conheci Elô, quando eu subi a montanha, me apaixonei, foi o primeiro respiro que eu tive de pertencimento, de olhar e falei, agora eu sei onde é a minha casa. E aquilo também mudou minha vida, né? Eu vinha de um contexto empresarial ali e de repente eu me vejo no alto da montanha que não tem ninguém, o vizinho mais próximo é 1 hora e se você se bobear, você topa com uma onça, você topa com um lobo e tudo mais, né? Que E aí legal. nessa história toda, aí tem a história da ayahuasca também, o caminho da ayahuasca faz 10 anos que eu passo por ele, e, inclusive aprendi a dirigir sessões de ayahuasca, a produção da ayahuasca, um estudo mais científico da ayahuasca, e isso também mexeu muito, bagunçou muito os meus caminhos, né? Aí falando da montanha, que é essa ONG que eu mencionei, o Santuário das Montanhas Sagradas, que ele fica localizado num espaço que era uma pousada, que era a pousada mais alta do Brasil. A gente está a 2.800 de altitude, no alto da montanha mesmo, que não tem nada próximo ali da gente, e tem toda uma história ligada àquelas terras, muito tanto parte burocrática quanto histórias ancestrais aí, enfim. E nesse rolê eu já tinha descobrido o santuário. Um dia eu chego na empresa, né, vender lubrificante e tudo mais. Chego com a minha botininha lá, tá essa menina, Larinha, toda feminina, toda essa mulher muito empoderada, vestida de branco, sentado esperando para fazer uma entrevista. E era essa coisa do feminino, né, bem resolvido, era uma coisa que me incomodava. E eu aprendi que o que incomoda a gente é aquilo que a gente mais precisa olhar, né? A minha sombra estava diante de mim naquele momento. Por isso eu olhei para a Lara e falei, vixe, ai, não gostei. Mas aí, Muito e bom. é legal porque a gente se conectou exatamente nessas polaridades. Eu tinha um masculino enraizado nessa produção, nessa ação, nesse foco, e a Lara um feminino bem líquido, né? Ali, bem essa maleabilidade que já é também do canceriano, enfim. Então eu sentei lá para ensinar a menina a fazer as coisas lá de empresa, e aí ela me perguntava um tanto de coisa, eu já ficava incomodada com aquilo, não era muito de conversa, né? Ai, de onde você tá vindo? Que você tá de botina? Eu falei, vim da montanha. Da montanha? Eu amo montanha, também vim da montanha. O que você faz lá na montanha? Eu falei, tem uns trabalhos espirituais lá. Trabalho espiritual, eu amo trabalho espiritual, me conta, sabe? Aquela pessoa, aquele Ela já te diabinho do chamou seu para lado. e você, meu. Ai, meu Deus. Exatamente. Mas enfim, pouco tempo depois a gente já estava andando de Fuscão velho aqui na cidade e super conectadas. Que delícia. E a Ô, Rafa, gente. sabe uma coisa? É muito importante, eu acho, assim, cada vez mais a gente falar de todas as coisas que nós mulheres passamos na nossa vida, porque eu acho que é muito comum esse lugar que a gente vive, né? Que, por exemplo, que agora você trouxe na sua história de
não só situações de abuso, mas assim, de um feminino machucado, de uma coisa de uma submissão, de às vezes a gente não se aceitar como a gente é por causa de mil padrões estéticas ou mesmo mil esse patriarcado esquisito, não sei por que tantos anos a gente viveu assim, mas assim, todas as mulheres, assim, todas não, né? Não dá para se generalizar tudo, mas muitas mulheres, por mais que pode ser a pessoa mais bonita, que todo mundo te acha a coisa mais linda, você pode ser a pessoa mais doce do mundo, cada um tem a sua dor, né? E é muito importante que a gente está trazendo à luz essas dores todas, e pela dor a gente acaba encontrando o nosso caminho de cura e ajudando outras pessoas a se curarem. Então é muito importante essas coisas todas que você está trazendo, porque eu acho que a gente se reconhece no outro e por aí a gente acaba indo buscar o nosso próprio caminho. Então é muito legal, que bom que vocês puderam se encontrar para fortalecer muito mais a história de vocês e chegar a outros lugares, assim. E muito legal também o trabalho da montanha, porque esse trabalho também que você acaba fazendo também, né, além do Mulheres de Raízes, é muito bacana. E nesse encontro aí com a Lara, dessa mudança aí na tua vida desde que você subiu a montanha, encontrou a Lara e começou Mulheres de Raízes, o quanto que você mudou contigo com se respeitar, se aceitar e entrar no seu processo de que, ai, que bom, tá tudo bem. Boa, boa. É tanta coisa, né? Não, realmente não dá para resumir. Mas muito, muito bom tudo isso que você falou, Veridiano, porque todas nós mulheres passamos por histórias e por histórias de muita opressão, né? E é interessante que a gente entenda nessa pegada do feminino que a gente traz, é que o feminino social foi oprimido, né? Então, é uma condição estrutural, uma condição cultural, esse patriarcado que oprime o feminino em si, não só as mulheres. Então, por isso que a gente se vê hoje no momento em que a terra não dá conta mais, em que as pessoas não dão conta mais, porque perdeu em essência o que é a essência do feminino, do coletivo, do colaborar, do receber, do nutrir, né? Mas nós, mulheres, por sermos mulheres, e ter um padrão tão rígido em cima de nós, isso nos torna ainda mais, né, agentes mais oprimidas desse processo todo. Eu acho que eu sempre fui aquela mulher totalmente contrária a esse padrão. E você falou que todas, por mais que estejam dentro do padrão, também sofrem. Eu acho que as que estão mais próximas desse padrão estabelecido pelo patriarcado ainda sofrem mais porque veem que é impossível alcançar o que está ali. Eu acho que o grande objetivo dessa forma que foi criada é exatamente ser inalcançada. Esse sistema, esse patriarcado, esse sistema capital que a gente vive, ele se alimenta das faltas que a gente tem e do nosso excesso de busca para alcançar aquele formato ali. Então, eu, que nunca fui dentro da formatação, tanto na condição de beleza, de jeito, eu sofria por estar muito distante desse padrão. As mulheres que, de certa forma, estavam mais próximas sofriam porque viam que, por mais tudo que estava ali em torno delas, aquilo é inalcançável, vão ter outros pré-requisitos para se alcançar aquilo. Então, quando a gente entende isso, quando eu entendi isso, eu falei, poxa, não existe. Esse padrão é uma ilusão, isso não é uma verdade. O que é que eu estou buscando? O que é desse feminino que eu estou buscando? Por que olhar para Lara e ver aquela mulher ali que é linda, que é empoderada, me incomoda? É porque eu não estou nesse padrão ou é porque eu não vivo aquilo que foi reprimido em mim, tanto pela sociedade quanto por mim mesma, né? Então eu percebi que nesse processo todo, por ter um feminino tão oprimido e tão subjugado e tão super, né, suprimido, eu entendi que o meu masculino, ele era opressor demais. O meu masculino, ele estava o tempo todo batendo na minha mulher, né? E por isso eu entendi por que eu supervalorizo tanto a necessidade de ser super produtiva,
de ter a aprovação do homem, de ter a aprovação desse masculino, de ter a aprovação desse capital, desse universo. Então foi a primeira coisa que mudou em mim, né? E hoje, para eu chegar nesse momento de ter um corpo em que eu amo, em que eu sou apaixonada pelo meu corpo e que eu posto fotos nus ali no Mulheres de Raízes, em que eu falo das minhas vulnerabilidades, das minhas fraquezas, né? Para mim, a coisa mais linda do mundo era falar que eu era forte, que eu não chorava e que eu era campeã brasileira de karatê, que eu botava medo e que, né? E todas essas coisas que a gente acredita. Tudo aquilo que foi dito pra gente sobre força. E aí você entender que a verdadeira força está na verdade, e essa verdade ela está exatamente na instabilidade de não saber de fato quem nós somos e na Na instabilidade vulnerabilidade. das nossas sombras. A sombra é o mais real que existe em nós. O resto é uma ilusão, é uma máscara, é o que foi criado, né? E quando você toma contato com isso, você, ai, que bom, você deixa de carregar o peso da necessidade de alcançar algo que não existe. Então, hoje, enquanto mulher que buscou esse feminino e também que hoje fala desse feminino de uma forma global e principalmente de entender que para trabalhar o feminino a gente precisa muito olhar para o nosso masculino opressor, porque eu falo Exato. muito isso, não adianta a gente investir nessa descoberta, nesse processo autotransformador da mulher, se a gente vai estar ali oprimindo essa mulher o tempo todo. Então é essa sombra também dessa opressão que nós temos, tanto que foi criado pelo cultural, mas que nós temos na nossa ancestralidade, é que a gente tem que olhar também. Então eu encontrei muito essa potência nessa integração, de olhar que a cura estava na integração e não só em uma coisa ou outra, sabe? Uhum. Então meu caminho passou muito por aí. Então sempre fui essa pessoa que navegou entre os dois mundos. O mundo dos negócios, o mundo do espiritual. E hoje eu encontrei um caminho profissional que consegue me fazer encontrar o caminho do meio, o masculino e o feminino, e de saber que a cura está nesses dois caminhos, né? Eu fui a pessoa que se envolveu nos negócios, em startups, e depois subiu a montanha e foi morar sozinha lá em cima, só com a companhia da onça. E quando eu subi a montanha, eu entendi que não tinha nada para mim lá além do meu fortalecimento, de me reconhecer, de me fortalecer para viver no mundo aqui embaixo. A Uhum. cura está nas relações, né? A cura está naquilo que me incomoda, na sombra. Exatamente. Que legal, Rafa. Que bom. Nossa, que lindo, cara. Putz, que bom. Espero em breve estar com vocês mesmo, encontrar com vocês, que eu vou adorar poder prosear mais tempo, assim, ficar conversando muito mais. Mas é uma coisa só que eu acho que é muito legal também falar, não só, é a gente também respeitar também o sagrado masculino, assim, dar espaço também para os homens que estão buscando, sabe, um buscando respeitar a si próprio e também não ficar também, porque eu acho que eles também sofrem com tudo isso e vêm também nesse processo, né? Então é a gente olhar para a gente, respeitar esses lugares todos, mas também buscar olhar e respeitar também aqueles que buscam também e sacralizar também o nosso masculino também, interno também. Perfeito. Muito lindo, cara. Que pena que a gente teve tão pouco tempo para conversar. Nossa, passou tão rápido. Nossa, enfim. Deixa Eu eu sabia. só convidar as mulheres aí, a gente vai iniciar o nosso Chá Raízes. O Chá Raízes é um percurso que eu e a Lara estamos propondo de revisitar e repassar por essa origem do movimento do sagrado feminino, que a gente percebe que isso se perdeu um pouco e que é muito falado, mas poucos entendem o que é isso. Então, eu e Lara, nesse momento, a gente entendeu que precisa começar do zero, sabe? Que a gente precisa revisitar esses lugares históricos e trazer esse sagrado feminino para o momento atual e para a nossa ativação do nosso papel social, do nosso papel no mundo, né? E levar esse feminino para o mundo, para o social. A gente tem falado muito isso. Então, o Chá Raiz vai ser online. O primeiro encontro nosso vai ser 5 de junho. Vocês vão lá na página Mulheres de Raiz, está o link lá para vocês se inscreverem. Legal. Enfim, que pena que acabou. E Amor. ó, a gente tem alguns segundos aqui. Essa live, para quem
não conseguiu assistir inteiro, vai estar no YouTube, vai estar em podcast. Eu acho que vale muito a pena as coisas que foram ditas tanto pela Lara quanto pela Rafa. Foram muito lindas. Eu agradeço imenso a participação de vocês. Muito, 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 muito obrigada, Rafinha. Eu que Valeu. agradeço. Foi um prazer te conhecer e estar com você aqui. Também. Pode chamar para as próximas que nós Pode deixar, vou estaremos chamar aí. porque eu vou vir mais coisas por aí. Tchau, gente. Até semana bom. que vem. Obrigada. Beijo. Gratidão a todo Até. mundo.